Só vou acelerar um pouquinho porque a gente tá bem Nas últimas tarde já. semanas na internet, vem surgindo discussões sobre um tópico bem interessante, que no caso são os personagens perdidos. Este conceito é bastante amplo e pode englobar várias coisas, mas em uma síntese breve, um personagem de alguma mídia como filmes, séries, desenhos e jogos é considerado perdido quando ele é descartado durante a produção, está presente unicamente em um produto que foi cancelado ou foi esquecido pelas pessoas envolvidas na produção. Eu comecei a me interessar por isso desde antes desse termo ficar popular. Sempre me pareceu muito interessante conhecer personagens que foram esquecidos mesmo sendo parte de um produto popular. Então é por isso que no vídeo de hoje eu farei uma lista de personagens perdidos que eu encontrei por aí. E sabendo disso, vamos para o vídeo. This is not real. It's just a dream. Please, wake up. Wake up. Eu acredito que não tenha um personagem melhor para começar esse vídeo do que o famoso Gregor Simpson, já que ele foi basicamente o personagem que fez esse interesse acerca dos personagens perdidos vir à tona. Personagem amaldiçoado, mano. Gregor Simpson seria teoricamente um personagem recorrente dentro do cast principal dos Simpsons, durante as primeiras temporadas. Ele tinha uma aparência humanoide, mas bastante disforme, diferente dos humanos convencionais do desenho. Ele sempre andava sem qualquer vestimenta, e possuía poucos fios de cabelo. De acordo com o rumor, Gregor era uma auto-inserção de Matt Groening, o criador da série na história. Porém, os produtores pediram a Matt que o personagem fosse retirado do show, algo que fez com que ele cultivasse uma vergonha acerca do personagem e raramente falasse dele em público. O personagem surgiu pela primeira vez em 2015 em um board do 2chan, e posteriormente, em 2021, começou a ser espalhado pelo 4chan. A partir disso, Ni-chan. Saca a palavra, né? Ni-2-chan, sufixo. Ni-chan, irmãozinho, irmão. É o 4chan japonês, que veio antes, inclusive, do 4chan. Alguns usuários do Twitter começaram a compartilhar algumas memórias de aparições do personagem no desenho, o que confundiu muitas outras pessoas que, obviamente, não se lembravam desse personagem, sendo supostamente mais um novo caso de efeito Mandela. E após isso, apareceram diversas fotos editadas colocando o personagem em algumas cenas clássicas do desenho. Porém, de fato, o Gregor nunca existiu no desenho, e só foi uma farsa criada pela internet. E eu, pessoalmente, não duvido nada que, em algum momento, o Gregor se torne um personagem canônico na série, pois, com certeza, os roteiristas do desenho já têm plena noção da sua existência. E assim, Essa é muito boa. Horror of the Jungle Dragon e Haron Resplendente Phoenix Edit. Valeu, pai de crack. Olha o tamanho. Parece o nome de uma light novel essa porra de título de vídeo. como o caso do Gregor, há pouco tempo atrás surgiu na internet um rumor de um personagem não utilizado que foi encontrado nos arquivos do jogo New Super Mario Bros. De Nintendo DS. O seu nome seria Scrupulous Finger, que seria uma espécie de fantasma que sempre apontaria para frente. E é parecido com o personagem dos Simpsons, hein? Eu acho que tem alguma conspiração acontecendo aqui. Com a sua única mão. E também de acordo com o rumor, em uma entrevista com Shigeru Miyamoto, quando o entrevistador menciona Finger, Miyamoto se recusa a dar qualquer declaração sobre o personagem, além de aparentar ter ficado bastante incomodado com a menção de Finger. O rumor surgiu graças a uma página do Twitter focada em criar conteúdo cortado falso de videogames, onde eles fizeram uma postagem apresentando o Finger para o mundo. E esse post fez com que muitas outras pessoas fizessem montagens colocando esse personagem em vários outros jogos do Mario, como em Mario 64, onde o Finger aparece dizendo: "Você não pode me ignorar para sempre, Mario", o que traz mais ainda uma sensação de medo acerca deste personagem, que, como você já deve saber, assim como o caso anterior, Finger é apenas mais uma criação da internet. Mas agora falando dos casos reais, eu acho interessante começar com a Tartaruga Fingida, ou The Mock Turtle no original. Ela é um personagem que aparece no clássico livro Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll, sendo descrita como a cabeça de uma vaca num corpo de uma tartaruga. Porém, o que faz com que ela seja considerada uma personagem perdida é pelo fato de que ela não está presente nas duas adaptações mais famosas do livro, sendo o filme em animação da Disney lançado em 1951 e a adaptação em live action também produzido pela Disney, lançado em 2010. E essas faltas fizeram com que a Tartaruga Fingida se tornasse uma personagem que não se consolidou dentro da concepção popular sobre esse universo, mesmo estando no material original. Mas no início da produção do filme de 51, houve planos para introduzi-la no filme, porém, a personagem foi cortada para melhorar o ritmo do filme. Contudo, ela deu as caras fora das páginas do livro algumas vezes, porém, em materiais bem obscuros, como em um comercial animado lançado em 1956 e numa adaptação para filme lançada em 1933, que é o combustível para Esse filme aqui é completamente amaldiçoado, já digo isso. pesadelos. Mas a Tartaruga Fingida não é o único personagem que foi perdido por causa de adaptações, já que nas adaptações mais conhecidas de Senhor dos Anéis, não temos a presença do polêmico Tom Bombadil. Ele é considerado por muitos leitores como um personagem bastante Não é perdido, todo mundo conhece o Tom Bombadil. descartável, já que ele não adiciona basicamente nada à história, além da sua passagem pelo livro tomar um bom tempo para ser desenvolvida. E por causa disso, o personagem não está presente na adaptação mais conhecida da série, que é a trilogia de filmes dirigida por Peter Jackson, além da adaptação animada lançada em 1978. Porém, o personagem tem uma aparição em carne e osso bastante inusitada, já que ele aparece na versão de Senhor dos Anéis feita na União Soviética em 1991. Pelo menos alguém lembrou dele, né?
É russo sempre fazendo Agora seguindo, eu coisa gostaria de falar de estranha. dois personagens da franquia do Sonic, já que esse universo possui uma quantidade bastante considerável de personagens que foram esquecidos. Um dos casos mais notáveis é a da Tiara Bubowski, que seria uma personagem planejada para estrear no jogo cancelado Sonic Extreme para o Sega Saturn, e no também cancelado Sonic Mars para o 32X. E ela foi planejada para ser o interesse romântico do Ouriço Azul, além de ser uma personagem jogável em Extreme. E como os dois projetos onde ela Ia fazer sucesso, hein? Vocês sabem por quê. de destaque foram cancelados, ela não teve mais chances de brilhar em nenhum outro projeto, só aparecendo uma vez como uma aparição especial em um quadrinho do Sonic. Porém, o caso mais grave dentro da franquia talvez seja a personagem que ficou conhecida como Sister Sonic, que seria, como o nome entrega, uma irmã do Sonic. Ela seria apresentada em uma localização para o ocidente do jogo Pop Full Mail para o Sega CD. Porém, essa localização foi cancelada, já que após o seu anúncio, muitos fãs enfurecidos mandaram cartas para a Sega contra a ideia da localização, o que fez com que a personagem nunca visse a luz do dia. Caralho, fãs enfurecidos não quiseram que o jogo fosse traduzido pra inglês. Caralho, aí, na moral. Fã gringo tem que ser muito perdedor pros fãs japoneses terem que pedir pra não ter o jogo em inglês. Que é destruir o jogo se ficasse em inglês. Caralho. Em uma localização para o ocidente do jogo Pop Full Mail para o Sega CD. Porém, essa localização foi cancelada, já que após o seu anúncio, muitos fãs enfurecidos mandaram cartas para a Sega contra a ideia da localização, o que fez com que a personagem nunca É visse gatekeep bizarro, mas porra, sabe por que isso aconteceu? Já parou pra pensar? Provavelmente porque a tradução pra inglês dos jogos nessa época devia destruir completamente o tema do jogo. A escrita não só pelo limite de caractere que o kanji consegue ter muito mais coisa, mas também pela forma que os americanos tratavam jogos nessa época, destruindo a capa, mudando a história, deixando americanizado. Porra, vai tomar no cu. a luz do dia. E até o momento não existe nenhuma imagem da personagem disponível. E ainda dentro dos jogos, a franquia Mortal Kombat Aquele não era o conhecida jogo de Sonic, era outro jogo. Provavelmente ia ser uma versão igual o Terry, tem a versão mulher do King of Fighters no jogo do SNK Heroines, que é um jogo onde só tem mulher, e aí até quem é homem vira mulher. seus personagens exóticos. Como um dos meus personagens favoritos, o Mocap, que é um personagem criado como uma metalinguagem, já que ele é apenas um cara vestindo uma roupa de captura de movimento, que era usada na produção dos próprios jogos de Mortal Kombat para criar as animações dos personagens. Porém, mesmo sendo criado como uma piada, ele existe dentro da lore do jogo, sendo um dos dublês do Johnny Cage. Contudo, o personagem que eu gostaria de falar aqui seria provavelmente o char mais bizarro de toda a franquia se ele estivesse no produto final, já que durante a produção do jogo Mortal Kombat Dead Alliance foi criado um personagem chamado Zebron, que seria uma zebra antropomórfica vestindo um terno. Ele foi criado como uma forma de enganar os fãs que esperavam mais informações sobre o jogo, ou seja, ele nunca foi realmente planejado para estar no jogo, porém o seu desenho pode ser encontrado como um dos segredos dentro das criptas do jogo. E agora indo para a franquia Resident Evil, temos uma personagem que só apareceu em uma versão inicial do que logo se tornou o aclamado Resident Evil 2. Esse produto posteriormente ficou conhecido como Resident Evil 1.5. Esse protótipo era a estreia da personagem Elsa Walker, como uma das personagens jogáveis. Contudo, durante a produção, muito do que era o jogo até então foi alterado para se tornar o Resident Evil 2. E uma dessas coisas era a Elsa Walker, que foi retrabalhada se tornando a personagem Claire Redfield. Logo, Elsa foi completamente descartada, não aparecendo em mais nenhum jogo oficial da franquia. Porém, como um easter egg no remake de Resident Evil 2, é possível desbloquear uma roupa alternativa de Claire que faz referência à personagem. Dentro de Bob Esponja, existem alguns personagens que são criados para dar mais vida à ambientação da série. Personagens que não são nomeados, porém aparecem de forma regular no desenho como figurantes. Em Bob Esponja, esses personagens são conhecidos como Incidentals. E eu acredito que você consegue lembrar de algum dos mais icônicos, como o 6, o 40 e o 41, que além de serem personagens recorrentes dos episódios, alguns deles já protagonizaram cenas bastante memoráveis, como esta cena do Incidental número 6. Chocolate! 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 Porém, dentro Mano, até hoje eu não entendi o significado dessa cena. É assustadora, genuinamente. dos vários figurantes que foram criados para a série, tem um que chamou a atenção de muitas pessoas por simplesmente sumir por mais de 20 anos, sendo o Incidental número 70. Ele fez a sua primeira aparição no episódio Pickles da primeira temporada. Cara, imagina um fã maluco que identificou que esse personagem aleatório só apareceu nesse episódio, verificou todos os episódios pra garantir que ele só aparece nesse episódio. E continuou aparecendo de forma regular durante a primeira e a segunda temporada. Porém, como eu tinha dito antes, de uma hora para outra, o personagem simplesmente nunca mais apareceu em um episódio da série. E ao longo dos anos na internet, ele cultivou uma pequena base de fãs que constantemente contatavam pessoas que trabalhavam no desenho para que ele retornasse para o show. E isso só aconteceu em 2021, quando o personagem finalmente reapareceu, mas não no desenho do Bob Esponja, e sim no spin-off protagonizado pelo Patrick, no episódio Just in Time for Christmas. E uma rápida aparição que, apesar de não ter sido bombástica, foi o suficiente para agradar a sua base de fãs. Cara, a galera começou a contactar a equipe de produção de Bob Esponja pra descobrir onde é que tava o figurante 70. Maluco.
E agora vindo para o Brasil, eu acho que não dá pra fazer um vídeo sobre personagens esquecidos/perdidos sem mencionar a Turma da Mônica, que é um poço sem fundo para esse tipo de conteúdo, já que Inclusive o vídeo do Dudão, basicamente, são só personagens esquecidos de Turma da Mônica. pelo fato dos quadrinhos já serem publicados de forma constante há mais de 60 anos, muitos personagens que foram criados dentro desse universo já não aparecem nas histórias há muitos anos. E esse é o caso do Bernadão, que é descrito dentro da Wiki como o primeiro emo dos quadrinhos brasileiros. A Wiki. Tem o Wiki de Turma da Mônica? Claro que ia ter, né? Mas, meu Deus. Tem o World Build de Turma da Mônica lá também? Bernadão apareceu pela primeira vez nas tiras de jornais do Cebolinha, que eram publicadas no jornal Folha de São Paulo em 1963. Ele possui uma aparência gótica, apenas vestindo roupas pretas, e levava uma maré de azar por onde passava. Ele aparecia com constância nas tirinhas até o ano de 66, quando ele simplesmente sumiu sem nenhuma justificativa dada pelo Maurício. Mas se acredita que o seu sumiço veio por ele não ter sido um personagem muito popular. E o Bernadão só voltou a aparecer em 2006, 40 anos depois da sua última aparição, já pelos quadrinhos publicados pela editora Globo, em sua primeira aparição em cores. Porém, essa participação apenas foi uma rápida ponta. E que esse Nicodemo aqui, que ele é um calvabeludo, mano? Que porra é essa de calvabeludo esse personagem aqui? Olha essa desgraça. Apenas como uma referência para os leitores antigos. E depois disso, o personagem só voltou a aparecer em quadrinhos comemorativos e como figurante em raras histórias. O sumiço dele foi, né? Ele botou uma corda, né? E por isso, igual todo emo. Exatamente. Então eu acho que é isso. Esses foram os personagens perdidos que eu resolvi falar aqui nesse vídeo. Este é um tema que ainda não foi muito explorado, então não existem muitos personagens interessantes a serem comentados. Mas e você? Conhece algum personagem que pode ser classificado como um personagem perdido? Deixa aí embaixo nos comentários. Além de dar um like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E seria muito Realmente a internet é um poço sem fundo de todo tipo de conteúdo que você pode imaginar. Doideira. Gente, eu acho que por